Bom, boa noite novamente. Eu estava aproveitando aqui para dar uma lida nas opiniões que vocês enviaram sobre o ensino remoto. Eu coloquei num arquivozinho que eu montei. E, assim, por alto, eu vi mais coisas, eu vi relatos de mais coisas positivas do que relatos de coisas negativas. Tá? Eu fiz essa coleta hoje de tarde, aí mandei o ok lá para vocês, né? Ao mesmo tempo que eu marcava a participação na planilha, e eu coloquei num arquivozinho aqui extra para poder ler depois e estudar melhor. Mas pelo que eu li aqui rapidinho agora, antes da gente começar, teve muita gente que reportou o fato de não perder muito o deslocamento do ônibus, né, aquela coisa toda. E, assim, eu vi mais coisas positivas do que negativas. Mas eu vou dar uma estudada lá com calma para ver o que eu posso melhorar. Então vamos seguindo. Nós temos, de acordo com o meu plano, deixa eu ver aqui. Nós temos esses 6 itens que eu tinha falado, né, esses 7 itens que eu tinha falado, introdução mais 6 capítulos. Então, hoje, conceitos de ética e moral. Tá? Essa é uma apresentação que eu peguei do semestre passado, praticamente não alterei, e vi que ela tem muitos desdobramentos, e pode ser que eu me enrole aqui um pouco para apresentar. Tá? Eu preciso deixar isso claro. Eu não tenho ela toda na minha cabeça. São 20 e poucos slides, mas tem hora aí que eu vou passando aqui os slides, aí só surge uma palavra, depois outra palavra, pode ser que eu me enrole um pouco. Vamos torcer para que isso não ocorra. Vamos lá. Então, esse primeiro tópico do livro, o primeiro capítulo, né, em si, depois da introdução, ele tenta fazer distinção entre ética e moral. Essa distinção hoje, na minha cabeça, ela está razoavelmente clara, tá? Razoavelmente clara, mas já houve muita dúvida. E também, eu quando vejo alguém falar sobre isso, normalmente eu vejo definições diferentes daquelas que eu consigo entender melhor, digamos assim. Então, eu tenho a impressão que, dependendo de que tipo de abordagem a gente tem, que tipo de autor estiver falando, ele vai ter uma determinada abordagem. Tá? Então, eu vou procurar expor o que o livro apresenta, vez por outra eu vou tentar colocar uma opinião minha, tá? E aí eu coloquei essas fotos aí para a gente ter a ideia que eu estou transmitindo aqui de que realmente é uma coisa um pouco confusa demais, né? Distinguir ética de moral, até porque alguns autores classificam as duas terminologias como uma única coisa. Então, falar de ética, falar de moral é praticamente a mesma coisa. Eu, do ponto de vista que eu tenho, com base no que eu tenho visto nesse livro e em outras coisas, eu vejo claramente uma distinção entre ética e moral. Então, normalmente, e isso parece ser uma coisa assim, muito unânime entre os estudiosos, né? O conceito de moral está bem estritamente relacionado à bondade e maldade, né? Ao fato de a pessoa ser boa ou ser má, algum ato bom, algum ato ruim, a ideia de certo e errado. Então, isso é uma questão moral. A ética em si, ela seria o estudo disso, né? Então, quando a gente está aqui parado, se debruçando sobre essas questões, nós estamos numa atividade de ética, ou seja, estudar essas questões, raciocinar sobre elas. E ética também, ela tem muito a ver com tudo que a gente, tudo por que nós passamos antes de fazer algo.
Então, aquele algo que a gente faz, que vai ser classificado por bom ou ruim, isso já não interessa muito para a ética, o fato em si. Então, alguém deu um tiro em alguém e esse outro alguém morreu. O fato da pessoa ter morrido em si não é bem um assunto da ética, mas o porquê a pessoa considerou razões suficientes para matar alguém. Então, em que ele pensou? Em que ele estava pensando? Por que ele não conseguiu frear isso? Então, a isso dá-se o nome de ética, a essa reflexão, a esse estudo. Tá? Agora, a gente vai pegar por aí coisas do tipo a ética do bandido que mata, a ética do assassino, a ética do governante que rouba, esse tipo de coisa. Tá? A ética do mercado, coisas assim. Isso, por um certo ponto de vista, não estaria muito correto. Mas isso é um posicionamento de diversos autores. Tá? E aí eu só queria lembrar que essa distinção, essa categorização muito disciplinada, certinho, tudo isso não é muito assunto de prova, tá? Eu entendo que alguns de vocês estejam preocupados, isso é óbvio que é natural. Como é que eu vou escrever isso? Porque o professor já está falando que e não é igual, como é que é? Então, só lembrando que tem autores que gostam de distinguir bem o que é ética, o que é moral, e tem autores que gostam de colocar ambos com o mesmo significado, tá? Então, eu até coloquei uma brincadeirazinha, né? A gente pensando sobre isso, a gente acaba ficando, né, bem desesperado com isso daí. Mas não há motivo para isso. Vamos lá. Então, eu peguei aí um extrato do livro, né? Esses dois autores, diz lá que ética é a parte da filosofia que se ocupa com reflexão. Então, isso aqui me parece muito importante. Então, refletir sobre algo, esse exercício que a gente faz de entrar em contato, né? Na terça-feira, se não me engano, eu falei sobre entrar em contato com o nosso raciocínio, né? Com a mente e com o nosso coração, os nossos sentimentos, essa mistura toda, a, esse exercício de se voltar aqui para dentro, a isso é o nome de ética. Então, parte da filosofia que se ocupa da reflexão sobre noções e princípios que fundamentam a vida moral. Então, pensar sobre o certo, pensar sobre o errado. Por que fez, por que não fez? Tinha uma placa para não fazer, eu fiz. Estou preocupado em fazer ou deixar de fazer algo. Onde eu tenho que ver para saber se o que eu vou fazer está correto ou não. Então, esses procedimentos, sem o fato em si, a isso dá-se o nome de ética por alguns autores. Então, moral corresponde a um conjunto de regras de conduta. Então, moral tem a ver com as regras de conduta, tem a ver com certo e errado. E eu não lembro se é aqui que fala, mas em algum momento do livro é feita uma certa aproximação da ideia de lei em relação à ética. Então, para eu ser ético, é só andar na lei, ou de acordo com o que a lei prega. E aí tem muitos estudiosos que citam o seguinte: a lei em si não é um padrão para a ética. E existe uma justificativa para isso. Tá? Embora alguns possam até achar que sim, eu não vejo que seja uma ideia absurda, não. Mas a justificativa para isso é de que as leis elas não são exatamente boazinhas. Se a gente for pensar sobre toda a articulação que tem que ser feita para que você aprove, para que você idealize e aprove uma lei, ela provavelmente ela vai estar cercada de motivações assim não muito boas para a sociedade. Então, esse é o entendimento de alguns estudiosos, e aí, por conta disso, eu estaria maculando o estudo de ética se eu fizesse essa comparação ou fizesse uma aproximação do que eu acho que deveria ser a minha conduta simplesmente com base na lei. Tá? Então, embora as leis sejam umas regras, tá? Esse regramento legislativo, digamos assim,
eles normalmente não são muito aceitos como parâmetros para que a gente julgue algo como certo ou errado. Então, conjunto de regras, indivíduos de um grupo social com a finalidade de organizar as relações interpessoais segundo os valores do bem e do mal. Então, moral normalmente vai estar ligado a bem e mal, certo ou errado. Ética sempre vai estar relacionada à reflexão, e não à maldade ou bondade em si. Motivação porque as pessoas fizeram ou deixaram de fazer coisas. Então, ética, reflexão sobre a vida moral, estudo de princípios. Moral, relações com base no bem ou no mal, conjunto de regras. Tem que consertar isso aqui, o mal está atrás aqui do desenho. Então, tem aí alguns pincelamentos, digamos assim, né, desse monte de palavras aí. Então, ética, reflexão sobre moral. Né? Então, o exercício de eu pensar sobre, isso é ética. Moral, regras de relações interpessoais, bem e mal. Okay? Ética e moral. A ética estuda a moral, basicamente isso. Ambos os termos remetem aos costumes, então isso é interessante também. Né? Em função do nosso dia a dia, da nossa vida, das experiências que as pessoas têm, sempre isso está acontecendo. Né? Então, sempre as pessoas avançam o sinal, sempre as pessoas xingam os outros, sempre o cara fica com raiva, mata o outro, sei lá, algum tipo de coisa. Então, dependendo dos costumes, você vai ter ali um sistema de regramento, digamos assim, que atenda a essa sociedade, ou essa microsociedade. Ética e moral podem ser tratados como sinônimos, olha aí, quando se referem a costumes. Então, esse cara aqui, ele tem esse pensamento. Né? Numa determinada aproximação dessas ideias, nós podemos ter uma ideia de sinônimos entre os termos. Chauí, que é uma filósofa lá de São Paulo, da USP, se não me engano, Marilene Chauí, se não me engano, considera ética e moral sinônimos por se referirem a um conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seu membro. Então, mais uma pensadora aqui, mais uma estudiosa, que trata ética e moral como sinônimos. Então, ética e moral, basicamente, né? Os costumes daquela sociedade, daquele grupo, etc., para a conduta. Então, a forma como você vai agir dentro daquele sistema social. Esses dois caras aí, que eu não sei falar o nome, tratam a conduta ética empresarial como normas e valores efetivamente dominantes em uma empresa. Então, a gente chegou a tratar sobre isso na terça-feira. Alguns colocaram no e-mail também as referências que eu fiz às instituições, exército, bombeiro, professor, polícia, hospital, universidade, etc. Normas e valores efetivamente dominantes. Então, dependendo da dominância que há em determinados procedimentos, em determinadas organizações, você tem que regular a conduta com base nessas dominâncias. E então tem um pensador aí que é abordado, às vezes é abordado para fazer um código de ética, estudar um código de ética para uma determinada organização, e só que a pessoa pede um código de ética simplificado. Pega lá um que seja genérico e possa ser aplicado à minha estrutura aqui. E aí ele sempre deixa claro que isso é uma coisa praticamente impossível, porque um código de ética ele tem que se adaptar a uma determinada sociedade, a um determinado grupo. Então, lembrando que esse mesmo professor, um dia eu vi ele falando que cada semestre que ele inicia, ele trata com os alunos qual vai ser a conduta naquele semestre. Né? Sei lá, eu ainda não vi o resultado disso, mas vamos supor que alguns alunos falem assim, professor, acho que a gente não tem que ter chamada de presença, sei lá, vamos supor. Eu acho que é possível que, eu não sei qual é a conduta do professor em relação a isso, mas é possível que se ele for contra isso, ele possa rever esse ponto, desde que outras coisas sejam combinadas. Então, tem até o combinado não sai caro, né? Você precisa entender
como aquele sistema social vai funcionar, aquele grupo, e aí, em função disso, estabelecer regras. Esse regramento vira um código de ética, por exemplo. Né? Quais seriam esses valores dominantes? A gente está supondo aqui alguns, né? Honestidade, respeito à concorrência, estabelecimento de preço justo, etc. A resposta a esse questionamento deve levar em conta se há o predomínio da lógica econômica na cultura organizacional. No slide passado, na aula passada, a gente falou sobre a lógica econômica. Muitos são os teóricos que esbarram nessa questão. Quando a gente está tratando de ética empresarial, ética profissional, dentro de um sistema onde o lucro é o objetivo, a gente pode considerar que ali está existindo um certo antagonismo como é que é o nome? Propósitos. Tá? Porque quanto mais você direcionar a instituição para que ela tenha um sistema ético, digamos assim, em funcionamento, operante, né, isso vai exigir recursos, isso vai reduzir lucro, digamos assim. E aí sendo bem simples na lógica econômica. Então, é uma coisa assim um pouco antagônica, porém, como eu tinha dito, normalmente quando é solicitado algum tipo de exposição, ou até respostas de prova, já vi muito isso, né? A maioria dos alunos coloca sempre que há, sim, uma ideia de que o lucro é ético, ele pode ser ético, ele deve ser ético. Tá? E eu também concordo com isso. Né? Embora eu ache que sejam antagônicos. Realmente tenho essa concepção de que... Professor, sim. o tema assim, que é interessante questionar é o consumismo. Tipo assim, estimular a criança a consumir, né, porque com propaganda e tal. Eu não acho isso muito ético, não. Eu não entendi o que você falou por último agora. Estimular as crianças, assim, propagandas que estimulam o consumo das crianças, né? Uhum. Eu não acho isso muito ético. Pois é, cara. Quando eu estive estudando no doutorado, eu via que tinha pessoas que estudavam isso, né? Até que ponto o desenvolvimento das propagandas para crianças tem uma ressalva em relação a essas coisas, né? Então, eu não vou lembrar muito bem agora, mas tem não sei se vocês lembram dessa propaganda do batom, aquele chocolate, né? Tinha uma frasezinha, compra batom, compra batom. Aquilo ficava na cabeça da pessoa, né? Da criança. Então, criança passeando, repetia o que via na propaganda, né? Mãe, compra batom, aquela coisa toda. Então, isso que você está falando é uma coisa muito séria, realmente. Tá? E isso deveria ser pensado ou repensado. Né? Vamos lá. Aqui que é uma coisa que tem slidezinho que vem aqui complementando. O foco dos negócios reduz-se ao retorno do capital investido. Então, alguns livros de ética, como eu acho que é o caso desse, os autores têm esse pensamento um pouco agressivos, digamos assim, a essa lógica econômica. Tá? Então, isso às vezes é mais leve, às vezes é mais severo. Tá? Então, foco dos negócios, retorno do capital investido, então lucro em primeiro lugar. Esse modelo de capitalismo vem sofrendo modificações ao longo dos anos. Eu tenho visto na televisão ultimamente muito comentário sobre socialismo, comunismo, etc., esse tipo de coisa. E também sobre questões capitalistas, né, de lucro, de coisa toda. E muitas dessas reportagens fazem referência a um modelo teórico, digamos assim, melhor do que o modelo prático em execução. Né? Então, assim como eu vejo desse socialismo, comunismo, também tem muito do capitalismo, e é disso que ele está falando aqui, especificamente do capitalismo. Né? Que o capitalismo poderia ser um bom sistema, digamos assim, na visão dessas pessoas, se ele tivesse algumas
alguns aparos de aresta, digamos assim, né? Então, existe um capitalismo em execução cruel demais. Professor, o Sim. foco não pode ser no lucro, tem que ser no cliente. Cliente que agrega valor, não lucro. Pois é, mas a questão é fazer todo mundo pensar assim, né? E uma coisa muito bacana, Marcelo, também para a gente pensar a respeito, não sendo médicos, né, e saindo um pouco da questão da contabilidade, né, não sendo médico, como é que a gente julgaria alguns procedimentos que a maioria dos médicos faz, né? E eu não tenho aqui agora um exemplo forte para dar, mas algumas coisas, por exemplo, que levam alguns médicos a prescrever medicamentos que são, digamos assim, financiadores, né? As fábricas, as indústrias desses medicamentos são financiadores de algumas atividades. E aí a gente pensa que não há exatamente uma certa independência do médico na hora de prescrever, né? Em alguns casos. Só que a grande questão, Marcelo, que eu acho que tem a ver com isso também, é como é que seria a nossa postura estando lá, sendo o médico ou sendo o farmacêutico, né? E isso tudo é muito, muito estranho, porque a gente vê, por exemplo, esses problemas todos que tem de política, né? E a gente estando de fora aqui, fala, como é que pode uma pessoa fazer isso? Mas se tornando um político, né? A gente estando do lado de lá e vendo toda aquela engrenagem funcionar de mais de perto, como seria o nosso desempenho? Então, quando você muito bem falou, né, que o lucro não deveria orientar, eu também acho isso, né? Mas qual seria o nosso procedimento, estando do lado de lá, né? Então, se eu às vezes julgo mal um policial numa abordagem, como é que seria eu na vida de um policial numa abordagem? Se eu julgo mal um professor numa determinada coisa, como é que seria eu no lugar daquele professor? Como é que seria eu no lugar daquele guarda de trânsito? Como é que seria eu no lugar daquele vereador ou daquele deputado? Então, isso é bem interessante. Eu sou muito levado a pensar que, infelizmente, nós temos um determinado ponto onde a gente perde essa noção de bom e de mal. Eu estou querendo dizer que todos nós, na minha concepção, todos nós temos um preço. Se, se a nossa participação em determinado esquema é muito importante, e se houver sucessivas ofertas de um benefício qualquer, eu tenho a impressão que em um momento qualquer a gente cede, né? Porque por N razões, sei lá, né? A gente é falível, a gente tem um limite, digamos assim, né? Então, é muito importante a gente saber das nossas fraquezas e, se for o caso, não participar desse tipo de coisa, né? Não participar de negociações, porque vai chegar um ponto que, de uma forma ou de outra, a gente cede, né? A gente cede, eu acho isso, eu acho. E às vezes cede porque está com fome, às vezes cede porque está com sono, às vezes cede porque está com sede, né? E aí a gente pode entender como sendo sono, sede e fome, não necessariamente esses três, mas algumas outras necessidades nossas que poderiam ser consideradas, né, adaptadas a sono, fome e sede. Então, nós temos muitas fraquezas, nós temos, minha concepção, tá? Nós temos um desvio de comportamento efetivo, ou seja, todos nós passamos por isso, do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Então, o nosso dia repleto de oportunidades onde a gente poderia melhorar o nosso comportamento em função de ter feito algo que, de uma certa forma, poderia nos fazer nos arrepender, como estava naquele vídeo lá, o cara carregando o livro muito pesado, né? Aquele peso na consciência. E conforme a gente vai passando a vida e vai resolvendo essas questões, e teoricamente a gente vai ficando melhor moralmente, de repente mudam, né, as perspectivas de uma coisa que não nos afetava muito,
um exemplo, tirar uma bala do bolso, abrir, comer a bala e jogar um papel no chão. Se a gente vai melhorando a nossa performance moral, digamos assim, deixar jogar um papel de bala que não seja na lata de lixo, que talvez não fosse um problema sério antigamente, passa a ser porque você melhorou a sua qualidade moral, digamos assim, e uma coisa pequenininha virou uma coisa grande, porque você está prestando muita atenção em tudo. E como a gente não vai ter um fim, digamos assim, vai chegar um ponto em que a gente vai ser moralmente perfeito em algum ponto? Não. Então, essa evolução moral pela qual a gente possa passar pode se tornar num grande desespero, digamos assim, porque a gente vai ficar com a sensação de nunca ter uma certa perfeição. Aliás, a própria palavra perfeição já é algo ruim, entre aspas, né? Que ser perfeito pela palavra, né? Feito integralmente. Quando é que a gente chega a ser perfeito? Ou seja, quando é que a gente acaba de fazer tudo que a gente faz ou precisa fazer para resolver? Quando a gente morre. Então, a morte é uma perfeição nesse sentido, que não há mais o que se fazer, né? Então, não existe exatamente uma situação perfeita, né? De modo que a gente possa aproveitar. Essas viagens, assim, acontecem de vez em quando aqui, tá? Então, vamos lá, Vasquez, né? Cadê a minha canetinha aqui? Nos países mais desenvolvidos, a imagem do capitalismo não corresponde mais, em muitos aspectos, à do capitalismo clássico. Que nem outro dia eu assisti a um vídeo sobre a Noruega, de ser ou não um país capitalista, ou, perdão, um país socialista, e aí, sendo socialista, ele está não exatamente sendo como prega, ou está sendo mais do que prega, uma coisa assim. Então, é bem complexo isso, né? Então, existe aí um tal capitalismo clássico, onde essa coisa que o Marcelo acabou de apontar aí, ele, talvez não deveria existir nessa concepção clássica, né? Mas, na prática, pelo que a gente vê, não é bem assim. Graças, sobretudo, ao arrebatador progresso científico e tecnológico, aumentou consideravelmente a produtividade do trabalho. Então, alguma justificativa, né? O capitalismo deveria estar num padrão mais santificado, mais bonzinho, digamos assim, né? Contudo, apesar dessas mudanças, o cerne do sistema se conserva, ou seja, pelos autores, o capitalismo, quer dizer, pelo Vasquez, né? O capitalismo continua sendo truculento, muito embora toda essa tecnologia esteja disponível e deveria considerar questões mais humanas. A exploração do homem pelo homem e sua lei fundamental, a obtenção da mais-valia, que é o tal do lucro aí, que é a oposição a uma empresa mais ética. Então, visão aí do Vasquez. Então, de novo, o que tem de importante aí? Que tem muitas palavras, né? Imagem do capitalismo, apesar das mudanças, o cerne se conserva. Então, tem muita oposição ao capitalismo. Esses autores, eles, de uma certa forma, eles pregam esse antagonismo entre lucro e ética, tá? E, de uma certa forma, eu concordo um pouco com isso. Não estou concordando totalmente, não. Mas, eu vejo antagonismo entre uma ação ética plena, digamos assim, e a busca do lucro, porque vai ter uma hora que a gente vai ter que tomar decisões aí e que vão ser opostas. Então, conceitos diferenciados entre ética e moral. Com base nessa visão, os valores dominantes seriam, vamos lá, lucro, aumento da rentabilidade dos investimentos, domínio dos mercados. Então, isso é o que estaria dominando na maioria das vezes. O lucro só poderia ser concebido na expropriação pelo capitalista de uma parte de valor produzido pelo trabalhador. Então, repara que ele usa uma palavra, né, expropriar, arrancar, né, subtrair do valor produzido pelo trabalhador. Uma das grandes questões que tenho aqui, embora eu ache, né, como eu estava dizendo aqui, que sejam realmente antagonistas, mas como é que faria, então? Qual seria a alternativa a esse capitalismo truculento? Eu queria ter uma concepção sobre isso para poder apresentar aqui como alternativa, mas eu não vejo muita.
né? E também não fico procurando, quer dizer, não é uma coisa assim que eu fico pesquisando como esses caras ficam. Cabe-nos questionar quais motivos levam as organizações nas quais predomina esse tipo de visão a exigir uma conduta ética de seus funcionários. Então, como é que a empresa expropria, né, usando aqui a palavra deles, suga mais-valia dos seus trabalhadores e querem, em troca, ele seja ético nos seus afazeres dentro da empresa, né? Então, esse questionamento ele é muito interessante para um debate, né? Quisera eu ter domínio de ideias e argumentos para poder estimular aqui uma conversa mais profunda sobre isso. Mas eu vejo realmente muito sentido nisso, né? Como é que eu vou exigir tanto assim se eu não levo muito isso em consideração em função da lógica econômica? Então, esses estudiosos, obviamente, eles vão colher esses argumentos justamente para colocar esses pontos antagônicos para provocar a nossa percepção, a nossa reflexão, né? Então, foi até dito aí no início, a ética é para a gente refletir. Então, quanto melhor eu puder apresentar aqui ideias para que a gente possa pensar a respeito, melhor. Os indivíduos são motivados a serem éticos em função de sua busca pelo bem e pela felicidade. Concordo com isso. Assim, a discussão ética seria cabível apenas para os indivíduos. Então, para Chauí, ética empresarial é uma coisa meio sem sentido, né? Assim, uma vez que a empresa não é um indivíduo, embora seja lá a pessoa jurídica, e os seus administradores são as pessoas que vão praticar os atos, são eles, administradores, a sua concepção de conduta moral, digamos assim, através dos seus atos, vão acabar sendo a conduta da organização, né? Mas a organização em si, ela é desprovida dessa noção de ética, ideia da Chauí aí. As organizações, assim como todos os objetos produzidos pelo homem, não encarnam valores morais, né? Outra ideia dessa daí. Embora possam encontrar-se numa relação instrumental com esses valores. E essa relação vem que quem toca as empresas, as pessoas jurídicas, são outras pessoas físicas, né? Então, eu, como presidente de uma empresa, quando eu assino um determinado documento, eu estou colocando naquela assinatura, talvez, a minha expressão do que eu acho daquilo dali. Então, acaba sendo, por extensão, a sociedade acaba sendo, a empresa, né, acaba sendo, por extensão, a continuidade dos seus administradores. As ações no meio empresarial, quando não são motivadas pelos anseios humanos de felicidade e bem-estar, mas pela lógica da acumulação de capital, repara que são termos usados, né, por pessoas que são contra o capitalismo, do sistema capitalista, extraem desse modelo seus valores e objetivos. Então, eu, empresário, vou só pensar nisso. Então, eu não vou ter espaço aqui na minha cabeça para pensar em outra coisa que não isso. Então, discussão ética cabível apenas para os indivíduos, lembrando aí desse conceito da Chauí, né? Organizações não encarnam valores morais, uma extensão dessa questão. Ações no meio empresarial, lógica de acumulação de capital, e em função disso, a ideia de ética não bate muito bem com a ideia de lucro, para esses autores. Lembrando que os alunos normalmente respondem que sim, tá? A importância da moral para as empresas, então, seria de reforçar os interesses do sistema econômico dominante da empresa. Então, empresas dominar... o que domina lá? Lucro, ponto. Então, não há salvação para as empresas. Pelos autores, né? Ou pelos que falaram isso daí. Ética empresarial, um instrumento imposto pela sociedade para restringir as ações dos agentes econômicos. Então, eu de fora da empresa, né? Não sei se vocês lembram lá, os stakeholders, né? Primeira exposição, de uma certa forma, uma pressão da sociedade para as empresas, para os agentes econômicos, a fim de que façam exatamente aquilo que eleve o bem-estar, essas coisas que as pessoas estão procurando. Então, eu, trabalhador, eu que compro os produtos dessa empresa, eu quero o meu bem-estar. Então, as ações da empresa devem estar
relacionadas ao bem-estar. Mesmo que em detrimento dos interesses da corporação, entenda-se lucro. Mesmo que. A economia é que deve estar subordinada à ética, e não o contrário. Eu acho que foi mais ou menos isso até que o Marcelo, se não me engano, estava falando aí sobre os exemplos das crianças, né? Então, o agente econômico, a empresa, né, ela deveria esquecer, digamos assim, essa lógica capitalista e atuar mais na geração de bem-estar. A grande questão é eu ser um observador desse fenômeno, estando fora da empresa, e usuário dos seus serviços, digamos assim, e eu estando lá dentro, sendo dono dessa empresa, nas decisões que eu tenho que assinar lá. Eu tenho a impressão que é um exercício muito interessante. E, se não me engano, há muito tempo atrás eu li um artigo sobre a Disney. A Disney, ela faz... O artigo lá citou isso, né? Ela coloca muito pessoas... Muito que eu quero dizer, ela faz isso. Ela pega pessoas do nível estratégico da empresa e coloca no nível operacional. E pega as pessoas do nível operacional e coloca no nível estratégico, por um dia, né? Você que vende ticket, vai lá tomar decisão sobre assinatura de cheque de milhões, para ver como é que é. Você que assina os cheques, vai lá e seja a pessoa que autoriza o fulano entrar na catraca lá para ir para o brinquedo, para que a pessoa tenha uma boa ideia de como é o outro lado. Esse é um exercício que eu acho interessante, né? Como é que seria nosso procedimento lá? Como seria nossa postura como médicos, uma vez que nós não somos médicos, né? Ou dos farmacêuticos, etc. A economia e a ética são ciências autônomas, mas não independentes. A economia está subordinada à ética, embora tenha liberdade para propor teorias. Como o fim ético é mais importante que o fim econômico, de acordo com o Arruda, aí, as políticas e o comportamento econômico dos agentes não devem ir contra a ética. E aí, lembrando que isso é um ponto ideal, né? Um ponto perfeito, subjetivo, que eu deveria alcançar e tudo mais. Porque nesse momento iriam contra o próprio homem, contra a sociedade. Então, essa questão da ética e estar contra o homem e a sociedade, se não me engano, aqui atrás está falando do bem-estar. Onde é que está aqui? Eu não vou achar. Estava falando lá atrás do bem-estar aqui, bem-estar. Então, o homem e a sociedade querem esse bem-estar aqui, ó. E bem-estar é uma coisa interessante que eu estudei no doutorado, quer dizer, eu não estudei em si o bem-estar, mas via muitas... Foi na psicologia, então o bem-estar é um assunto muito referenciado nas aulas de psicologia, né? Então, e eu acho isso fundamental, a gente tem que realmente ter bem-estar, né? E aí isso está espelhado aqui no homem e a sociedade. Então, a ação ética por parte da empresa teria como consequência o bem-estar do homem, o bem-estar da sociedade. Complexo, né? A economia e seus economistas para servir a sociedade não poderão ignorar a ética. Basicamente o que foi dito aí, né, no anterior. Mas deverão servir-se das normas morais e éticas como norte e guia. Então, eu vou operar dentro do sistema econômico, eu vou querer o lucro, ok, mas dentro daquele limite ético, digamos assim, né? Então, se eu estiver dentro dos limites, o meu lucro vai ser ético, a minha atuação na sociedade vai ser responsável. A ética não é uma limitação para a economia. Então, é por isso que é interessante, normalmente algumas pessoas tocam nesse assunto do lucro ético, né? Porque realmente, se você for ver, tem ali um antagonismo. E tem pessoas que sim estão atuando nessa direção. Eu encontrei muitos depoimentos de empresários, eles demonstram lá a preocupação severa deles de estarem nessa linha, tá? Mas a gente sabe que não é todo mundo.
Então, a ética não é uma limitação para a economia, do mesmo modo que a estrada não é uma imposição para os carros. Eu nem achei muito sentido nessa frase, mas eu estou repetindo aqui o que está no livro. Antes, pelo contrário, sua função é facilitar que as pessoas cheguem a seu destino, mesmo que aparentemente seja uma limitação trafegar dentro da estrada e obedecer às leis do trânsito. Olha isso. Eu acho que já está acabando. Já. Então, neste livro, reconhece-se o papel da ética como norteadora da conduta humana. Então, essa noção de bens, de bondade e maldade da moral, né? E na ética, nisso que a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos refletindo sobre essas questões. Então, aí estou refletindo sobre a conduta, bem como a necessidade para muitas situações de serem estabelecidas sanções capazes de restringir a vontade do indivíduo. Essa questão das sanções aqui é importante, porque por isso que precisa de código, e aí no código tem que ter essas limitações. Se você não tiver, a raça humana trabalha muito com isso, se você não tiver sanção, se você não tiver punição, a coisa não funciona. Isso é uma coisa muito chata, realmente, né? Você precisa de ter um castigo, digamos assim, e esse castigo precisa sim ser administrado quando for o caso, porque senão você, uma vez ou outra que vai acontecendo e não tem punição, você relaxa e faz aquilo sempre. Então, essa questão das sanções ela é muito importante para a questão de ética. Estabelecidas sanções capazes de restringir a vontade do indivíduo. Então, essa restrição da minha vontade, vou fazer merda. Não vou fazer merda porque vão me dar porrada. Vou passar a mão naquela bunda. Não vou passar a mão naquela bunda porque eu vou tomar porrada. Vou avançar o sinal vermelho. Não vou avançar o sinal vermelho porque eu vou levar uma multa. Então, essa noção de que algo vai acontecer, isso é muito importante. E isso tem que estar previsto no código. Por isso que aquele professor falou. Porque, às vezes, passar a mão na bunda, atravessar o sinal vermelho, roubar, matar, etc., não necessariamente tem a mesma visão por várias pessoas diferentes no mundo inteiro. Então, a gente tem que ver, cada caso é um caso ali, as regras deveriam ser estabelecidas conversando profundamente com as pessoas que vão interagir entre si, né? Mas, de qualquer forma, tem que ter sanção. Quando ele descumpre os padrões éticos estabelecidos na sociedade. Ok? Basicamente é isso que tem lá no capítulo 1. A gente vai, então, para a semana que vem no capítulo 2, na terça-feira, isso é o previsto, e capítulo 3, na quinta. Se tudo der certo e não tiver nenhuma... Mas se bem que eu queria comentar as respostas que vocês deram lá no questionário. Mas se não tiver tempo para isso, de repente, caramba... 3 de agosto, de repente, a gente pode fazer P1, mas a gente vai combinar isso lá no dia 29, que é na próxima quinta-feira. Tá? Mas eu queria ver se comentava a resposta de vocês antes da P1. Se, por um acaso, aqui eu não conseguir fazer a tabulação nem nada, a gente segue, faz P1 e depois trata disso. Pessoal, mais ou menos isso. Eu agradeço a presença de vocês. Queria saber se alguém tem algum comentário. Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Professor, tive um fato, né, que aconteceu recente, né, do Cristiano Ronaldo, que pegou as garrafas de Coca-Cola, tirou e botou de água. Pô, isso aí foi, quer dizer, foi um ato ético, né? Pô, defendendo os valores que ele tem como esportista, né? Você está perguntando a minha opinião? Ou está só comentando? Eu só estou afirmando que agora uma atitude ética dele, né? Que ele é o esportista da Coca-Cola, não tem nada a ver com isso. Eu nem soube direito desse evento lá do Ronaldo com a Coca-Cola, mas me pareceu, assim, pelo que você está falando, eu entendi e achei até apropriado. Tá? Ele estava dando entrevista, né? Com a Coca-Cola patrocinadora, botou 2 garrafas em cima da mesa, né? Ele tirou as garrafas de Coca-Cola, botou no canto e botou a de água. Vou te dar um exemplo que eu acabei lembrando aqui, enquanto eu estava lendo.
Aliás, eu tô só para confirmar, a Bianca está falando sobre esse slide, eu não enviei. Aí, por favor, Bianca, só colocar se você quer, se você quiser, assim que acabar, como eu fiz lá em Finanças Pessoais, eu enviei o slide da aula para o pessoal. Eu nunca sei se vocês querem o slide ou não, então, se alguém quiser, é só falar, se um pelo menos falar, eu envio. Mas, Marcelo, tá, então eu vou enviar, Bianca, assim que acabar, eu vou enviar, tá? Na época da Guerra do Golfo, lá no Iraque, eu, por exemplo, eu sou Coca-Cola, tá? Eu amo Coca-Cola. Mas, cara, eu fiquei muito puto com a invasão do Iraque. Muito puto. Né? Lá por parte dos Estados Unidos. E eu vi que a Coca-Cola financiou, de alguma forma, essa invasão, uma porra dessa aí. Eu fiquei tão puto que eu parei de beber, entendeu? E aí, isso durou um tempo, eu voltei a beber e tal, mas eu achei, eu sabia da minha insignificância, né? O que a Coca-Cola vai pensar? Que eu parei de tomar Coca-Cola. Isso não importava muito para mim, mas importou para mim o fato de eu entender ali naquele momento que eu estava revoltado com aquilo, sabe? Eu estava muito revoltado com aquele movimento. E eu quis protestar. Foi um protesto silencioso, ok? Ninguém ia dar a mínima para isso. Mas eu achei interessante. Foi algo parecido com o que ele fez, talvez, pelo que você está falando. E eu acho que esse tipo de coisa é válido. Só que o Ronaldo, que é um cara conhecido, fazer isso tem um impacto, né? E um bunda suja como eu, deixar de ver vai ter outra coisa agora. Isso. Pois é, mas assim, pois é, dentro dele, né, dentro da concepção dele, dentro da minha concepção, de repente são coisas parecidas, né? Assim, eu estou demonstrando com isso aqui um determinado posicionamento que eu tenho em relação a alguma coisa. Então, isso é bacana. Outro dia eu estava passando aqui embaixo do meu prédio e eu estava com as mãos ocupadas, passei em frente a uma porta que estava aberta e indo em direção ao elevador e não quis fechar aquela porta. Eu só fiquei puto da vida. Falei, porra, por que a porra do cara passa por ali e não fecha a merda da porta? Que vai entrar mosquito ali pro saguão do apartamento. E fui esperar meu elevador, estava com peso, né? Mas eu podia ter fechado a porta. Aí passou um senhor com mais idade do que eu. Ele passou, aí ele voltou, encostou a porta e seguiu o caminho dele. Aquilo foi fantástico para mim, sabia? Porque quando, por exemplo, passou pela minha cabeça, obviamente, que fechar aquela porta, eu estaria fazendo algo pela pessoa que deveria ter fechado, o que não importa. Realmente não importa. Eu falei assim, depois, isso tudo eu raciocinei, eu falei, cara, eu deveria ter ido fechar a porta, porque isso é importante para mim. Foda-se o que o cara fez ou deixou de fazer, entendeu? Eu não quero consertar a vida dele. Eu só quero o seguinte, se eu tenho a chance de mudar alguma coisa, e isso não vai me custar nada, ia me custar 5 passos para ir até a porta, fechar e voltar para esperar o elevador, isso ia sim me fazer sentir bem. Então é um ato que me beneficiaria. Eu não estou nem aí para o cara que deixou, entendeu? A porta aberta. Eu acho errado, mas foda-se, é a vida dele. Agora, a minha vida, se eu tenho condições de mudar o lugar onde eu estou, isso sim fez falta. E aquela dorzinha que eu falei que o cara sente quando carregou o livro, que sentiu aquela... Eu senti. Passou um senhor com 20 anos mais do que eu, que me deu uma moral sem saber, eu acho que ele nem imaginou uma coisa dessa. E eu aprendi algo ali. Sempre que eu passo agora, se a porta está aberta, eu não quero nem saber se o cara está mal educado ou não. Eu vou lá e fecho, cara, porque eu acho que isso daí é um sinal de que eu estou aproveitando a minha vida de uma maneira melhor. Entendeu? Agora, eu passei por uma questão dessa e aprendi. Isso é legal, por isso que é interessante esses papos aqui. Porque às vezes você vai ver ou ouvir alguma coisa que você não tinha pensado antes, e de repente você muda a partir dali. Eu mudei por esse negocinho simples de fechar uma porta. Entendeu? Então, as pessoas erram, né? Sim. Se você errar igual, você não vai ter direito de questionar nada. Sim. Você vai ficar moral. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter sempre oportunidade, sempre. Algumas coisas muito minúsculas, Marcelo, a gente não faz ideia de como isso pode mudar a nossa vida. Você vê até que eu estou alterando aqui a minha maneira de falar, porque foi uma coisa muito significativa para mim. Né? Porra, fechar uma porta, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, cara, porque, por exemplo, como eu acho errado a porta estar aberta, porra, eu deveria ter fechado, entendeu? Então é algo que diz respeito a mim.
Então, de repente, se a pessoa tivesse pensado assim, né, ela poderia ter feito algo. Ou, quem sabe, até ela fechou a porta e teve um vento mais forte e acabou abrindo. Sei lá. Então, não me interessa o que o cara fez. Interessa o que eu estou fazendo com a minha vida. Então, assim como o Ronaldo fez essa questão aí, que eu também deixei de beber lá Coca-Cola por causa daquilo, de repente foi um ato bacana, ele pensou para ele próprio, e eu pensei para mim também. Então, isso é o que vale para mim. Essa experiência foi bacana para mim. É isso, galera. Hoje não tem tarefa. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que a gente está sendo realmente assim muito forte de levar essas coisas todas aí, o nosso trabalho, o nosso estudo durante a pandemia. Eu espero que em breve a gente possa melhorar muito a nossa vida, né? Porque está muito, tá muito difícil ultimamente, mas a gente é forte, a gente vai conseguir. Eu agradeço muito a presença de vocês. Assim que terminar tudo aqui, daqui no máximo 5 minutos, vai estar no e-mail de vocês o slide da aula de hoje. Vou aproveitar e vou mandar o da primeira também. E me deram uma ideia aqui na aula de finanças pessoais, quando eu mandar o link para a aula, eu já mando o slide se ele estiver pronto, que aí já fica um e-mail só para as duas coisas. Pessoal, bom fim de semana para todo mundo, até terça-feira, se Deus quiser. Vamos lá. Forte abraço para todo mundo. Valeu, professor. Bom final de semana para você. Valeu, meu camarada. Professor. Valeu, Gabriel.